Primeira aos Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 4 até o verso 7. Você achou na Bíblia? A palavra de Deus nos diz: quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Amém. Pai querido, obrigado pela tua palavra e pela oportunidade que temos, mais uma vez, de te ouvir na tua casa, nesse lugar abençoado que o Senhor reservou para que possamos ouvir tua voz. E o que queremos aqui é ouvir tua voz, Pai. Não viemos aqui ouvir homens com doutrinas, com filosofias que vêm dos homens, mas sim aquilo que vem do Senhor. A palavra que sai da tua boca é aquela que nos alimenta, Pai. E é essa que nós precisamos para dar direção, para transformar a nossa vida. Que ao ouvirmos a tua voz essa noite, nós sejamos tocados e transformados pela tua palavra. Fala ao nosso coração, Pai. E usa, Pai, a minha vida. Eu peço a tua misericórdia, eu peço a tua graça. Clamo pela tua unção sobre mim, para que no poder do Espírito Santo eu possa ministrar a tua palavra e ela realmente cumpra os teus propósitos. É esta a oração que eu faço com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, este texto do apóstolo Paulo nos lembra um princípio aqui muito importante. A igreja em Corinto parece que vivia um certo conflito com relação aos pregadores, aqueles que traziam a palavra. Parece que havia um certo partidarismo, alguns preferiam um do que outro, e isto então gerava um desconforto. E Paulo então traz essa palavra para lembrar que ninguém é mais importante do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém, mas o principal conceito que ele apresenta aqui está aqui no versículo 6, quando diz, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de quem? Veio de Deus. Ele está atribuindo a Deus o crescimento, o sucesso. O sucesso vem de Deus, não vem de ninguém. Ninguém pode se gloriar por coisa nenhuma, irmãos. O crescimento vem do Senhor. E isso me leva a pensar exatamente na igreja, como eu falei para vocês aqui ainda há pouco. Pensar na casa de Deus, nesse lugar, no povo de Deus, aqui, que somos nós, não é? Eu creio que é natural crescer. Se você olhar em volta, até realmente para a natureza, todo organismo vivo normal, ele experimenta crescimento. Nós mesmos nascemos pequenos e ao longo da vida fomos crescendo. Você que é pai, mãe, você tem o seu filho, você leva de mês a mês no pediatra depois do nascimento. O pediatra faz o que em toda consulta? Ele mede o tamanho, ele pesa a criança, porque ele quer saber se ela está crescendo. Se ele detecta que ela não está crescendo, nem em altura, nem em peso, ele percebe que há alguma coisa errada. Então ele vai investigar para promover algum tipo de tratamento. Então crescer é algo natural, irmãos. É algo que realmente acontece, deve acontecer naturalmente. E a igreja, ela não deixa de ser um organismo vivo. A própria Bíblia fala da igreja como corpo de Cristo. A Bíblia não diz que a igreja é um prédio, ela não diz que a igreja é um registro civil num CNPJ. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. E Cristo, o cabeça do corpo. Então, a analogia que se faz com a igreja é de um organismo vivo. E todo organismo vivo, normal e sadio, deve apresentar crescimento. E crescer
é se desenvolver à medida que o tempo passa. É normal o desenvolvimento. Essa é a definição de crescimento. Um desenvolvimento progressivo à medida que o tempo decorre, não é? E quando não há crescimento, há alguma coisa errada. E este erro precisa ser identificado, corrigido, curado, para que volte então o corpo à sua normalidade, que é o estado de crescimento. Se não cresce, algo anormal está acontecendo e deve ser investigado. Na vida espiritual e na vida da igreja, esse mesmo princípio, ele também pode se aplicar. Como eu falei, é um corpo vivo, é um organismo vivo, a igreja não é uma instituição simplesmente. Somos nós, a igreja de Cristo, não somos, irmãos? Então somos um corpo vivo. E se não há também o crescimento, o mesmo princípio se aplica. A gente precisa investigar. Você, como cristão, membro do corpo, parte do corpo, você precisa crescer. Eu não estou falando apenas de crescimento numérico da igreja. Eu estou falando do crescimento. E crescimento se dá em todos os sentidos. Veja, você quando se converteu, você tinha uma mentalidade, você tinha um determinado conhecimento, um certo escopo de conhecimento. Agora, você ao longo do tempo, à medida que o tempo passa, você adquire mais conhecimento. Você é mais alimentado pela palavra de Deus. Qual a consequência disso? Crescer. Você como pessoa, você como cristão, deve ser hoje um cristão melhor do que quando você se entregou para Jesus. Ou não? Se não é, tem alguma coisa errada. Se você não cresceu, ficou do mesmo tamanho, ou pior, alguns diminuem. A pior ainda, alguma coisa está errada com a sua vida. Assim com a igreja, assim com o corpo de Cristo, isso tudo se aplica também no sentido espiritual. A igreja deve crescer, você como crente deve crescer espiritualmente, deve se tornar a cada dia uma pessoa melhor. E o que o texto que a gente leu diz? É Deus quem dá o crescimento. Versículo 6, Paulo está dizendo, eu plantei. Foi Paulo que abriu aquela igreja, ele plantou a igreja. Apolo veio após ele e regou. Apolo ficou ali pregando a palavra de Deus, instruindo, alimentando aquelas pessoas. Mas o crescimento vem de quem? De Deus. Então é Deus que dá o crescimento. Eu e você precisamos crescer, mas o texto diz que é o próprio Senhor que dá o crescimento. Eu posso colaborar, você pode colaborar, mas quem faz isso é o Senhor. Então a fonte do crescimento é Deus. Eu crescerei espiritualmente como pessoa, como crente, quanto mais eu buscar a Deus. Quanto mais eu me aproximar de Deus, mais eu experimentarei crescimento na minha vida. Ao contrário, quanto mais afastado de Deus eu estiver, mais a minha estatura vai diminuir espiritualmente. Quanto mais longe de Deus, mais eu diminuo espiritualmente. Quanto mais perto dele, mais eu cresço. De mais virtude sai dele para mim, para que eu possa crescer de uma forma saudável. Então o crescimento vem de Deus e nós não podemos esquecer disso. Mas o versículo 9 do texto, que nós não lemos, diz assim, porque de Deus somos o quê? Cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Veja o que Paulo diz, o edifício de Deus, não é esse prédio. O edifício de Deus são vocês. Cada um de nós é o edifício do Senhor. É a edificação que Deus está levantando. Ou seja, a ideia de que você tem que crescer continuamente, como um prédio que sobe. É você, sou eu, somos nós. E ele diz que cada um de nós é cooperador, opera junto com Deus. Deus é quem dá o crescimento,
Mas se eu sou cooperador, quer dizer que eu ajudo e não atrapalho. Quem ajuda não atrapalha. Concorda? E quem atrapalha não ajuda. Não é verdade? Então eu e você somos cooperadores com Deus para o quê? O crescimento. Crescimento de quê? Da igreja, corpo de Cristo, e da minha vida espiritualmente. Se eu não cresço, é porque eu não colaboro com Deus. Eu não coopero. Veja, Deus quer que você cresça, mas você não quer crescer. Deus quer que você seja santo, mas você não quer ser. Mas quando você coopera com Deus, você se torna santo, você cresce, você se torna maduro, você melhora como cristão. Entende isso? Somos, como diz Paulo, cooperadores. E cada um de nós, edifício de Deus, que Deus está trabalhando, que Deus está construindo para que haja um crescimento e não um desmoronamento, irmãos, mas sim um crescimento. Esse é o plano de Deus para cada um de nós. Agora, eu estou cooperando ou eu estou atrapalhando? Pensa comigo. Deus quer que a gente venha esta noite a fazer esta reflexão. A Bíblia diz que eu devo ser cooperador, mas eu coopero ou eu atrapalho? Em relação a mim mesmo, eu coopero com o que Deus quer para mim ou eu atrapalho o que Deus quer para mim? Em relação à igreja, eu coopero com o crescimento da igreja ou eu atrapalho? Lembra que eu disse para você ainda há pouco que nesses anos todos a igreja aqui, muita gente já passou e muita gente já saiu. Por que alguns saíram? Alguns saíram por mais diversos motivos, não se adaptaram, mudaram de lugar, foram para outro estado, foram para outro bairro, ok. Mas alguns saíram porque foram atrapalhados por outros que aqui estavam, e talvez ainda estejam até hoje. Alguns saíram porque se escandalizaram com o comportamento de alguns de nós. E aí nessa hora eu cooperei ou eu atrapalhei? Eu atrapalhei. Deus quer fazer uma coisa e eu estou atrapalhando o que Deus quer fazer. O que você acha que vai acontecer comigo, irmão? Eu vou receber alguma bênção, eu vou receber algum louvor de Deus, ou eu serei por Ele repreendido, e no mínimo a minha vida não vai dar certo, nem vai andar para frente. Você coopera ou você atrapalha? E eu quero olhar agora para o início do capítulo 3. Antes de Paulo falar disso, ele disse os obstáculos ao crescimento. Capítulo 3, 1 Coríntios, versículo 1. Ele diz: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Essa é a questão. Logo depois disso, Paulo introduz o assunto, e fala do crescimento, e fala do edifício, e fala de sermos cooperadores. Mas naquele momento, na igreja em Corinto, havia pessoas que não cooperavam. Pelo contrário, atrapalhavam o crescimento. Não remavam juntos, mas remavam contra. E aí ele diz, ele mostra a realidade. E ele diz à igreja que ele gostaria de falar a eles como espirituais, mas infelizmente ainda eram carnais. E esse texto gera uma maior polêmica teológica, né? Alguns ficam pensando, crentes carnais? Pode existir crentes carnais? Pelo que Paulo diz aqui, podem, irmãos. Estão lá na igreja, fazem parte daquela igreja, mas ainda são carnais. Como ele diz, são crianças. E ele está lidando com crianças. E está dizendo, eu gostaria de dar algo mais sólido para vocês, mas não posso, só posso dar o leitinho. Porque vocês aí não podem suportar, não podiam e não podem. Veja a constatação de Paulo. Não podiam no início, quando ele plantou a igreja. Então ele teve que pregar de uma maneira bem leve, a comidinha tinha que ser bem leve, um leitinho. E ele disse, ainda hoje não posso dar algo mais sólido, porque vocês são carnais. E aí o que ele chama de carnalidade, o que ele evidencia
como sendo a prova da carnalidade daquelas pessoas. Porque Paulo está fazendo uma acusação, né? E alguém diria, que é isso, Paulo? Que provas você tem contra nós de que somos carnais? De que não somos preparados espiritualmente para receber um alimento mais sólido? Ele diz no verso 3, porquanto a evidência de que vocês são carnais é quando eu vejo que há entre vocês ciúmes e contendas. Isso é a evidência de que vocês são carnais e ainda andam segundo os homens. A evidência da carnalidade é quanto mais há na igreja ciúmes e contendas, mais carnal e menos espiritual é a igreja. Quanto mais há ciúmes e contendas, mais difícil é o crescimento da igreja. Quanto mais há grupinhos, panelinhas, pessoas que vão numa coisa e não vão na outra, que gostam de ter certas pessoas ao seu lado e não gostam de ter outras, quanto mais isso acontece, mais difícil é o crescimento da igreja. Falei aqui semana passada sobre unidade e humildade, semana retrasada, e falava que os eventos da igreja são um bom termômetro da igreja. Quando vemos e percebemos a preferência de certos irmãos, de estar perto de um e não de outros, de frequentar certo tipo de reunião, não de outras, porque estão com carnalidade, criando contendas e provocando ciúmes uns aos outros, e dificultando o crescimento do corpo. Não cooperam, atrapalham. Não remam para frente, remam para trás. E esta é a evidência da carnalidade, segundo nos diz o apóstolo Paulo. Eu não quero ser assim. Você quer? Eu não quero atrapalhar o crescimento da igreja. Você quer? Será que alguém aqui faz isso conscientemente? Não, eu sou assim mesmo porque eu quero que essa... Pode ser, né? De repente tem. Os filhos do diabo também estão soltos aí, né? Tem. Eu acredito que já teve isso aqui na igreja, sim. Eu acredito que Deus, o diabo já mandou gente aqui, sabia disso? Você acredita que o diabo manda a gente? Manda. Eu acredito que alguns já passaram por aqui com a intenção mesmo de prejudicar, com a intenção de dividir. São raros, mas acontece. Instrumentos de Satanás. Mas agora eu creio que nós não temos isso. Entretanto, talvez alguns de nós não façam isso conscientemente, mas o fazem de qualquer forma. Não é com dolo, com a intenção, mas fazem. Então o resultado é o mesmo, não importa se com intenção ou não, o produto é o mesmo. O produto é divisão do corpo, o produto é impedir o crescimento da igreja. Esse é o problema, irmãos. E aí a reação que temos, eu disse aqui, eu não quero ser assim. Você quer ser assim? Eu não quero. Então, se nós não queremos, vamos nos esforçar para não ser. Vamos ter mais consciência sobre o que fazemos, sobre o comportamento que assumimos, sobre as coisas que dizemos, sobre as atitudes que tomamos, porque são nas atitudes que nós revelamos essa nossa ciumeira, é nas atitudes que nós revelamos estas contendas que provocamos de uns contra os outros. As atitudes, irmãos. Então eu preciso olhar para a palavra de Deus, para aprender a ser um cooperador. Imagine, irmãos, entenda isso, Deus não precisa da minha ajuda para nada. Concorda comigo? Não precisa. Bom, se eu morrer amanhã, agora, no dia seguinte tem um melhor aqui do que eu aqui. Deus não precisa da gente para nada. Mas Deus é tão bom que Ele gosta de usar a gente, que Ele gosta de trabalhar com a gente, que Ele gosta de nos fazer sentir úteis para Ele. O ser humano precisa da sensação de utilidade. Nós precisamos. É terrível quando você se sente inútil. É uma das maiores crises da velhice, da terceira idade, é o sentimento de inutilidade, que às vezes mata as pessoas de mais idade. É bom ser útil e Deus nos proporciona isso. Apesar de não precisar em nada de nós, Ele nos proporciona ter a sensação de utilidade. Por isso Ele nos chama de cooperadores, daqueles que operam junto com Deus. Mas alguns são tão loucos, né, que parece que sobe a cabeça, e começam a achar que sem eles Deus não faz.
Então eu não sou mais cooperador, é Deus que coopera comigo, não sou eu com Deus, entendeu? É Deus que coopera comigo. Mas isso não existe, irmãos. Mas Deus nos dá a possibilidade de sermos cooperadores, fazer junto com Ele. Então eu tenho que aprender a fazer junto com Ele. E imagina como seria a igreja. Imagina como seria você, se você ajudasse, entre aspas, Deus a fazer tudo aquilo que Ele planejou para você. Quantos de nós, às vezes, passamos por fracassos, derrotas na vida, perdemos coisas, somos derrotados, e Deus está lá olhando para a gente, dizendo, caramba, por que esse cara fez isso? Eu queria algo totalmente diferente para ele, mas ele não me ajuda, no bom sentido. Ele não me ajuda, só toma na cabeça. Se eu e você ajudássemos mais a Deus, no bom sentido, irmãos, nossa vida seria muito melhor. Se a gente ajudasse um pouquinho, cooperasse um pouquinho, eu e você seríamos pessoas muito melhores do que somos. E a igreja, irmãos? Se você ajudasse um pouquinho mais a igreja. E quando eu falo ajudar a igreja, tem gente que pensa em dinheiro. Dinheiro não é tudo, irmãos. Deus é o dono do ouro e da prata. Se Deus quiser, Ele faz brotar dinheiro aqui no cofre. A conta faz aparecer. Dinheiro não é ajuda, irmão. A ajuda que a igreja precisa não é do seu dinheiro, é do seu envolvimento. É do seu trabalho em prol do crescimento do corpo. É do seu compartilhar de Jesus com as pessoas que estão perto de você aqui em São Cristóvão. É isso que Deus está querendo de você. É essa cooperação. Que você leve alguém para Cristo, não afaste alguém de Cristo. Porque muitos de nós afastamos pessoas de Cristo, porque ao olhar para nós, ela diz, eu não quero Cristo, porque eu não quero ser igual a você. Então a gente, em vez de trazer, afasta. Mas o que eu preciso fazer para ser cooperador e para que eu possa crescer? Alguns versículos eu quero compartilhar contigo. 1 de Pedro 2, vamos ler? Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. E Pedro foi alguém que cresceu, e cresceu muito, irmãos. Cresceu como crente, como gente. Veja o que ele diz, 1 de Pedro 2, versículo 1 e 2. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, má intenção, de hipocrisias, de invejas e de toda sorte de maledicência. Dá um sinônimo para maledicência. Fofoca. Bem tranquilo, né? Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o quê? O genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Primeiro passo, eu desejar o leite. Uma criança que nasce e não deseja o leite, você leva logo no médico. Tem um problema com ela. Ela recusa o peito da mãe, tem um problema com ela. Pedro diz, desejai ardentemente. Falando dessa primeira fase da nossa vida, em que nós temos que ter esse desejo pelo leite que Deus nos dá para crescimento. Deixando de lado essas outras coisas que faziam parte da nossa vida no passado, essa é a maneira que eu tenho, bíblica, de crescer. Não crescerei enquanto não abandonar a maldade, a mal intenção, a hipocrisia, a inveja, a fofoca. Eu não crescerei, continuarei infantil. E a pior coisa que tem não é uma criança ser infantil, irmãos. Porque uma criança, você espera que ela seja infantil. Amém? A pior coisa que tem é ver gente velha infantil, né? 48 anos, igual a minha aqui, infantil. 50, 60, infantil. Ninguém aguenta. Você aguenta? Nem eu, nem Deus. Então esse é o grande problema. E Pedro está aqui nos ensinando. Veja Paulo também o que diz em Filipenses 3, 13 e 14. Carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14, ele diz, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Ele diz, eu não alcancei ainda, eu não sou perfeito, eu não estou, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam,
E avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo tem um alvo. Ele diz, eu não acho que eu alcancei, não acho que eu sou perfeito, não acho que eu sou o cara, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo, eu avanço. Irmãos, se nós sempre avançarmos, o nosso percurso vai ser mais rápido, não é, irmãos? Às vezes a gente vive de avanços e retrocessos, de subidas e descidas. Você está bem, daqui a pouco está mal. Está tão bom, está tão maduro, daqui a pouco faz uma bobagem danada, comete uma infantilidade horrível. Não era melhor a gente sempre avançar? E a Bíblia não diz, lá em Provérbios 4,18, que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais, e mais, e mais, e mais, até ser dia perfeito. A Bíblia não diz que a vereda do justo é um altos e baixos, que a vereda do justo é um dia está santo, outro dia está pecador, não diz isso. Ela diz que é um progresso contínuo. Então Paulo diz, eu não estou perfeito, mas eu estou buscando, eu estou avançando, eu tenho um alvo. A gente tem que aprender a ter esses alvos, irmãos. O problema nosso hoje, eu acho que é o ensino das igrejas. Alguns pastores ensinam os crentes a ter alvo. Qual é o teu alvo? Comprar um carro. Qual é o teu alvo? Comprar uma casa. É sempre alguma coisa com dinheiro, já viu? Ninguém bota um alvo, uma campanha para ser mais crente. Vamos fazer aqui 7 quartas-feiras para você ficar mais fiel a Deus. Ninguém quer. Para você ser mais santo, falar menos bobagem. Vamos fazer isso? Não. O alvo é sempre uma coisa material. É restaurar, restitui, eu quero de volta o que é meu. Espera aí. E Deus quer o que de você? Você está querendo um monte de coisa? Mas Deus quer que você seja cooperador com Ele, que você tenha um alvo na sua vida, que você avance e não volte atrás daquilo que você já conquistou, que você seja melhor a cada dia e não pior um dia ou outro. Esse é o alvo de Deus e a gente tem que buscar isso. Ainda em Paulo, Efésios capítulo 4, um pouquinho antes, Efésios capítulo 4, versículo 13 e versículo 14, Paulo diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varolinidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com quem induzem ao erro. Olha o que Paulo diz para a igreja, todos cheguemos à unidade da fé, plenitude de conhecimento do Filho de Deus, perfeita varonilidade à medida da estatura, altura de Cristo. Ele está dizendo, nós temos que querer chegar à altura de Cristo. Essa é a altura que eu quero. Esse é o crescimento que eu quero. Chegar ao nível de Cristo. É disso que Paulo está falando aqui, irmãos. Coloca isso como um alvo para a igreja. E quando eu me preocupo em chegar a esse alvo, eu deixo de ser esse menino, agitado de um lado para o outro, levado ao redor por tantos ventos de doutrina. Já passaram pessoas por aqui, que saíram daqui por causa de doutrina. Irmão, tanto que eu falo de teologia da prosperidade, teve gente que saiu daqui e foi para a igreja de teologia da prosperidade. Eu vou fazer o quê? Posso fazer nada, né? Loucura dá, pega nos outros, vai fazer o quê? Pega. Entanto que não pega em mim, tá bom, né? Mas acontece. Vento de doutrina. Porque, meninos, ouve uma coisa na internet, vê um cara na televisão, não quer nem saber, não quer estudar a Bíblia, não quer comparar o texto. Não, vai levado ao redor por homens que falam mentira. Veja, a Bíblia já adverte. Se a Bíblia não advertisse, até entenderia. Mas está lá, levados ao redor pela artimanha dos homens, pela astúcia com quem induzem ao erro. Essa infantilidade é que atrapalha a nossa vida. Por isso a igreja precisa crescer. Eu preciso crescer, você precisa crescer. E buscar o crescimento é fazer isso que esses homens estão aqui dizendo para nós. Por Deus, irmãos, como é que eu posso crescer? Só uma receita de crescimento. É a mesma do neném.
O neném quer crescer, você tem que dar alimento para ele, não tem? Ele tem que se alimentar bem. Hoje as nossas crianças vão começar a sentir problema de crescimento, né? Por quê? Criança hoje só toma o quê? Coca-Cola, com hambúrguer do McDonald's e batata frita, não é assim? Criança hoje? Qual é a criança hoje que come fruta, legume, verdura? Tá difícil, né? É só porcaria, não é isso? É porcaria em cima de porcaria. Isso vai ter um preço. Vai ou não vai? Para crescer, você vai pegar seu filhinho recém-nascido, vai botar um Big Mac na boca dele? Vai? Alguém vai fazer isso? Não. Você vai procurar dar um leitinho, né? Se o leite da mulher está fraco, você vai comprar aquele, como é o nome? Nano, né? Nan, sei lá o nome daquilo. Né? Vai comprar troço, vai botar lá, vai pegar o Neston, vai bater. Você não vai fazer isso? Aí você vai ver no rótulo lá desses troços, lá, vitamina A, B, C, D, E, até Z. Tem tudo que é vitamina lá, não tem? Por quê? Para colaborar para o crescimento. Então eu quero crescer. Você quer crescer? O que você precisa? Alimento. Alimento bom. Comer bem. Comer bem dá crescimento. Comer mal engorda. Há uma diferença entre engordar e crescer. Alguém diz amém? Os mais gordinhos, né? Há uma diferença entre engordar e crescer. Às vezes você incha, mas não cresce. Você está inchando. A igreja é a mesma coisa. Às vezes a gente fica feliz porque a igreja tem 500 mil pessoas, mas ela não cresceu, ela inchou. O alimento é horrível. Entende? Então você engorda, até ficar lá na cama, lá, que tem que pegar um guindaste de pegar, né? Os casos que aparecem aí. Por quê? Tem igreja assim, está de coma lá, porque está inchada, mas não tem nenhuma saúde. Fizer um exercício, cai duro, morre. Não é assim? Então a gente precisa se alimentar e se alimentar bem. E qual é o alimento do crente, irmão? É a palavra de Deus. Leia comigo Romanos, capítulo 10, verso 17. Romanos, capítulo número 10, versículo 17. Diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Algumas versões dizem, a fé vem pelo ouvir da palavra. A fé vem do ouvir. Sem fé, impossível agradar a Deus. Ouvir o quê? Pregação. Ela é o alimento, a tua palavra é o alimento para a nossa vida. Quanto mais me alimentar dela, mais possibilidade tenho para o crescimento, irmãos. E é coisa que hoje as pessoas não querem ouvir a pregação. É interessante a minha versão, porque ela fala de pregação. Ela não fala da palavra simplesmente lida na Bíblia no conforto da sua casa. É importante também ler a Bíblia, claro que é importante, mas o texto especificamente está falando da prédica, da pregação da palavra, daquela que me é ensinada, daquela que aumenta o meu raciocínio, o meu entendimento. Essa pregação traz a fé para o meu entendimento. Então hoje, pessoas querem fazer igreja em casa, pessoas querem ser desigrejados, ficar ouvindo pela internet, né? Cada um dizendo uma bobagem qualquer, não querem mais pregação, culto, quando a pregação demora, a gente fica impaciente. É isso que nós estamos vendo. Por isso, uma série de gente, ou raquítica, ou gorda, né? Toda inchada, sem nenhum conteúdo. É isso que nós temos hoje presenciado. Mas se eu quero crescer, eu preciso disso. Lá em 1 de Pedro 2,2, o apóstolo Pedro disse, a gente já leu aqui, do genuíno leite espiritual para crescimento. Eu tenho que desejar ardentemente esse leite. Ou seja, desde o início da conversão, e pelo menos na minha época era assim. Hoje eu já não sei mais, sinceramente, hoje eu já não sei mais. Na época que a gente se converteu, lá em 1992, a gente tinha aquele desejo de ouvir a palavra. Cada novo convertido, você olhava, todo culto ele estava na igreja. Todo culto a gente estava lá, o pastor dizia qualquer coisa, eu chorava. Eu bebia, eu comia aquilo ali, eu gostava. Hoje eu já tenho minhas dúvidas se mesmo os novos convertidos estão assim. Porque eu já desconfio da conversão de um monte de gente, irmão. O camarada pode vir aqui, levantar a mão, orar por ele, está me enganando. Então, eu desconfio.
E hoje a gente percebe que mesmo os novos já não tem aquela... por que você se converte? Porque, sei lá, eu quero mudar minha vida, eu quero fazer uma fezinha nessa igreja aí, né? Eu quero ver se dá certo. Já fui na macumba, já fui no Seixonoê, já tomei jorei, já bebi o Santo Daime, agora eu quero ver esse pastor falar, né? Então, pode ser que não aconteça, que a pessoa está ali, né, sem se alimentar, porque antes era assim, a gente tinha aquele desejo do alimento, e isso vai com o tempo, parece que se diluindo. Então Pedro diz: desejai ardentemente esse leite, é isso que vai te dar o crescimento. Versículo agora, capítulo 5 de Hebreus. Leia comigo, Hebreus capítulo 5, verso 12. Hebreus 5, do 12 ao 14. Diz: pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra, na justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O autor de Hebreus está dizendo de pessoas que estão há anos e anos na igreja, e ele diz: não é possível, elas ainda precisam se alimentar, ainda precisam de novo, novamente, necessitam que alguém ensine a elas de novo os princípios elementares. O versículo 12 aqui fala dessa surpresa de você ter que de novo ensinar coisas que a pessoa já devia estar cansada de saber. E aí ele fala: essa pessoa não pode nem comer o alimento, é igual Paulo diz lá para os Coríntios, não pode, tem que continuar no leite, e já nem o leite ela quer mais. Pedro fala de uma primeira fase: desejai ardentemente o leite. Cresci um pouquinho mais, agora eu já quero uma coisa mais sólida, e eu aprendo. Pior é ouvir e não aprender, irmãos. E aí você olha e vê como é que pode, se a pessoa está aí há 30 anos no Evangelho, e eu ainda tenho que ensinar de novo para ela o beabá, de novo tem que falar nisso, que já ela está cansada de saber, não, porque ela ligou a televisão, viu outra coisa, viu outra, aí se confunde toda. Ainda tem pessoas assim, já tinha naquela época, e aqui está sendo dito para nós. Então olha o problema: depois do leite tem que vir o alimento sólido. Leite é bom e leite tem a sua fase, amém? Agora tu vai beber leite a vida toda? Fala comigo. De vez em quando tem que comer uma feijoadinha, não tem? Um pé de porco, não? Uma coisa mais, um mocotó, os irmãos gostam, eu não gosto disso não, mas tem gente que gosta, né? Comer um mocotó aí, né? Uma buchada de bode, um troço desse. Não dá para ficar a vida toda no leitinho, não é verdade? A gente tem que comer algo mais sólido. A Bíblia está colocando essas etapas aí para a gente. Por quê? O crescimento deve ser contínuo. A Bíblia não diz: não, toma leite, agora come feijoada, agora volta a tomar leite, aí volta a feijoada, volta para o leite. Não, é uma continuidade, é um progresso. E para isso nós temos que cooperar com Deus. E nesse processo a gente aprende o que é realmente essencial. É como disse Jesus, citando Deuteronômio 8:3: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Esse é o verdadeiro alimento que vai nos ajudar para o crescimento. E quanto mais eu cresço, mais eu dou valor à palavra de Deus. A prova de um crente maduro é um crente que valoriza a pregação da palavra. A maior prova de infantilidade que nós vemos hoje nas igrejas, de uma maneira geral, são essa massa de gente que está hoje dizendo que é crente, mas que não valoriza a palavra de Deus. Valoriza arrepio, valoriza cambalhota, valoriza trenzinho, valoriza um monte de coisa da igreja, mas não valoriza a palavra de Deus. Se um culto tiver só a palavra, ela sai achando que o culto foi chato, porque não teve trenzinho, ninguém rodou, ninguém virou peão, nada disso aconteceu. Então ela começa a achar que a coisa está chata. Isso é evidência de que a pessoa é imatura e não é espiritual, é criança. Quem é espiritual valoriza a palavra de Deus. Fala como salmista, leia comigo Salmo 119.
No Salmo número 119, fica tranquilo que eu não vou ler ele todo. Porque senão é um problema, né? Salmo 119, versículo 103. 119, 103, diz assim: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. Ele come a palavra, ele diz: é doce, Senhor, é gostoso, Senhor. Versículo 140, agora do mesmo Salmo, leia lá comigo. O salmista diz: puríssima é a tua palavra, por isso teu servo a estima. Tem prazer na palavra, gosta de comê-la, gosta do sabor que ela tem. Assim é aquele que é maduro na casa do Senhor. E quanto mais nós temos a palavra conosco, mais crescimento. É diretamente proporcional. Quanto mais palavra, mais maturidade. Quanto menos palavra, menos maturidade, mais infantilidade. Deuteronômio 17, 19. Deuteronômio capítulo 17. Vamos ler, versículo número 19. A palavra do Senhor nos diz: e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda o quê? A temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Moisés diz que eles tinham que ter a palavra com eles todos os dias, para que aprendam a temer ao Senhor. Na palavra nós aprendemos o temor de Deus. Na palavra nós nos tornamos mais santos. Na palavra nós melhoramos como pessoa. Tudo isso acontece. E algumas evidências, só para a gente terminar, do crescimento da igreja e do crescimento da nossa vida. Logo, quando nós crescemos, irmãos, é notório. Toda pessoa que cresce, logo é observada. Concorda? Você, quando passa um tempo sem ver um casal que tem um filho, quando você olha o filho, a primeira coisa que você diz é o quê? Caramba, como cresceu, não é assim que você fala? Olha só esse menino, que tamanho que está, né? As crianças ficam de saco cheio de ouvir isso, né? Mas não é isso que a gente fala? Ih, aí pega na bochecha, né? Que bonitão, que rapagão, que moça está aí. Porque você logo nota o crescimento daquela pessoa. A Bíblia diz lá em Lucas 2 que Jesus também crescia. Crescia em estatura, crescia em graça e sabedoria diante dos homens. Todos notavam, o menino Jesus estava crescendo. Mas ele não cresceu só em estatura, ele cresceu na sabedoria. Ele era instruído e ele cresceu no conhecimento a ponto de uma vez pregar diante dos sábios de Israel e todos ficarem espantados do que aquele menino dizia, porque ele cresceu. Hoje nós nos conformamos em ser meninos a vida toda, ser infantis a vida toda, não saber nada a vida toda. A gente se conforma com a burrice, com a ignorância. Por quê, irmãos? Vamos crescer, e se crescermos, logo será manifesto. Quando você está diante de uma pessoa madura, você logo reconhece. Agora, quando você está diante também de uma pessoa infantil, você não reconhece logo? Quando você está diante de um crente espiritual, você logo reconhece. Mas quando está diante de um crianção, você logo reconhece também, não é? Por quê? Porque se nota. Não dá para esconder, irmãos. O que nós somos vai ser percebido. A nossa estatura, tanto física quanto espiritual, será notada. Porque quando eu cresço espiritualmente, quando eu me alimento bem da palavra, eu produzo. Sabe o que eu produzo? O fruto do Espírito na minha vida. O fruto é produzido pelo Espírito em mim. Leia comigo Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Olha as evidências do meu e do seu crescimento. As evidências do crescimento espiritual é a produção do fruto, o fruto do Espírito. E ninguém precisa fazer força para produzir o fruto, irmãos. A árvore não faz força para fazer o fruto. O fruto é natural. Quanto mais você cresce, mais o fruto nasce, mais ele brota. Gálatas 5, 22 e 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é
É isso que eu e você temos que manifestar para que seja a evidência do nosso crescimento e não da nossa infacilidade. Amor, alegria, paz, longanimidade, que é paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Esse é o fruto do Espírito, que você percebe na vida de uma pessoa que tem estatura espiritual. Você percebe que na vida dela, esses frutos são manifestos. Eles aparecem, eles são notórios. E isso são as evidências que nós temos que produzir, irmãos. Maturidade produzida pelo crescimento vai fazer com que nós queiramos ser notados por aquilo que somos, para exaltar a Cristo, não para exaltar a nós mesmos. Efésios capítulo 4, versículo 15. Efésios 4, 15 diz assim: mas seguindo a verdade em amor, façamos o quê? Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Quem? Cristo. Nós crescemos, mas ele continua sendo o cabeça. E ele é exaltado. Quanto mais eu cresço, quanto mais o corpo cresce, mais a cabeça é elevada. Concorda comigo? Quanto mais o corpo aumenta em estatura, mais a cabeça fica alta, irmãos. Então é em Cristo e com Cristo que nós vamos crescer. E esse é o verdadeiro crescimento. João capítulo 3, versículo 30, para a gente terminar. João capítulo 3, verso número 30. Palavra do Senhor diz assim para nós. Quando João Batista viu Jesus, o que ele disse? Convém que ele cresça e que eu diminua. Eu cresço à medida que eu diminuo e deixo Cristo ser mais visível e evidente na minha vida. Quando eu diminuo o meu ego, o meu eu, a minha vontade, a vontade de me vingar, a vontade de revidar, eu permito que Cristo cresça. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Então ele será visível em mim. O meu crescimento será notório, porque vai ser visível o crescimento de Cristo na sua vida e na minha vida. Então, se crescer é uma ordem de Deus. E se para crescer nós precisamos da palavra, como eu disse, o alimento, vamos voltar para a palavra, irmãos. Vamos valorizar a palavra de Deus. Vamos ter desejo por ela. E não apenas de ouvi-la, porque de ouvir, a gente aqui ouve muito. A gente está precisando é botar em prática aquilo que a gente ouve. Para que então comece você crescendo. Porque quando você crescer, a igreja vai crescer junto com você. Porque você se tornará um cooperador. E quanto mais alto você estiver, mais o cabeça vai ser elevado acima de você. Amém? Vamos buscar isso do Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Louva com amor, com carinho. Quero ouvir tua voz. Diga para Deus, eu quero, Senhor. Falando ao meu Fala ao meu coração. mostrando-me o caminho por onde devo
na igreja, para que nós possamos crescer como o Senhor deseja, crescer como crente, crescer como pessoa, como ser humano, crescer em todos os sentidos, para que a obra de Deus também cresça, para que o cabeça que é Cristo esteja cada vez mais alto e mais notado na nossa vida. Pai, eu te peço isso, Pai, em primeiro lugar esta noite, o crescimento de cada um de nós, Pai. Cada um de nós como pessoas, como cristãos, nosso testemunho, nosso crescimento espiritual, Pai. A produção do fruto do Teu Espírito na nossa vida, Pai. Para que seja evidente a Tua operação, o Teu trabalho em nós, e assim o Teu nome seja glorificado. E através do crescimento de cada um aqui, Pai, eu creio que então a igreja irá crescer, porque nós seremos cooperadores e não aqueles que atrapalham o Senhor, mas aqueles que cooperam contigo, que ajudam, que promovem o bem, que promovem a paz, que promovem a unidade, Pai, que promovem a comunhão, não a separação. Ah, não gosto desse grupo, não gosto daquele, nessa reunião não vou. Pai, quebra isso no nosso meio, em nome de Jesus. Quebra essa maldição aqui, Pai, em nome de Jesus. E levanta aqui um povo fiel, que te ama e que quer crescer, para que haja crescimento do corpo, de acordo com a sua vontade. Eu oro pela igreja, te agradeço por esse aniversário do templo aqui estamos, Pai. E peço que o Senhor dê crescimento de acordo com a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Louve ao Senhor. Glória ao teu nome. Aleluia. Que Deus dê crescimento e que a gente coopere com Ele. Amém? Louvado seja Deus.